Na verdade, estamos finalizando hoje o nosso estudo. Hoje é a última aula sobre esse tema, para se conversar aí o que virá no futuro, caso tenha interesse. O assunto tem sido Vivendo no Amor de Deus, uma perspectiva relacional no tema de disciplinas espirituais, o ponto sendo do que pensar nessas práticas como simplesmente algo mecânico a se checar de uma lista, de serem práticas, disciplinas com uma ênfase relacional, conectando assim mais intimamente com Deus e, consequentemente, um com o outro. E aí temos abordado cada semana, né, uma prática em específico e vendo a teologia, contexto bíblico daquela prática, e aí o nosso segundo ponto sendo uma ênfase mais prática, tipo uma tarefa, tentando pôr a disciplina na prática. E hoje vamos concluir com o assunto de fidelidade. Então, no assunto de fidelidade, acho que é um bom assunto, uma boa prática para se resumir o que temos enfatizado em mais detalhes no decorrer dessa série. Como já mencionado, a ênfase tem sido no alvo de conectar relacionalmente com Deus e um com o outro. E, sendo assim, creio que é um bom lugar para a gente começar hoje à noite, nessa nossa última prática, a ideia de o que Deus intencionou para o nosso relacionamento com Ele e um com o outro para ser. Sabemos que Deus nos criou e nos chamou para uma vida santa, uma vida separada, exclusiva, e um bom resumo disso é em Êxodo capítulo 19, versículo 3 a 6. Aqui, se você lembra, Deus tinha, através de Moisés e através de 10 ações, 10 pragas, libertado o povo da opressão de um outro grupo, né, do Egito, da opressão, da escravidão, do abuso. E Deus agora, separando eles daquela influência negativa, ia criar uma comunidade exclusivamente se agregando ao redor da presença de Deus, e Deus de várias formas, desde representantes como Moisés e outros, o sumo sacerdote, os sacerdotes, a ideia da presença de Deus no tabernáculo, as leis, a ideia sendo de que Deus, em sua presença, ia criar, assim, um grupo diferenciado, uma maneira de ser individualmente e coletivamente diferente. E aqui em Êxodo 19, diz lá, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram que fiz ao Egito e como o transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, o propósito de Deus aqui era restaurar o que se foi perdido lá em Gênesis, da ideia de a humanidade ser uma representação da presença de Deus, uma versão de humanidade que é exemplificada no relacionamento com Deus, que é uma consequência de um relacionamento íntimo com Deus. E aqui Deus está restaurando isso, e ele dizendo, mesmo sendo que toda a humanidade, toda a terra é a criação de Deus,
a maioria da humanidade estava vivendo de uma versão de criação própria, uma versão bem diluída, de acordo, em comparação com o que Deus intencionou. E sendo assim, uma versão de opressão, de abuso, de violência, de racismo, e assim vai, corrupção, exemplificado, inclusive, na experiência que eles tiveram recentemente com o Egito. E Deus separando eles, libertando eles daquilo, eles era para então, por causa dessa libertação, por causa dessa interação e resgate de Deus naquele caos, eles eram agora para viver uma versão unicamente diferente, uma versão única, uma existência diferenciada, e sendo assim, eles iam então ter uma função de sacerdócio em relação ao restante da humanidade. Não é que cada israelita ia ser como função um sacerdote, porque isso era bem exclusivo, era para ser da descendência de Levi, de Arão e assim por diante, e vários outros detalhes, mas a nação em si, tendo a presença exclusiva de Deus, ia ter a função de sacerdócio para com as outras nações. E o que os sacerdotes faziam? Eles eram uma representação, uma intercessão entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Israel, como uma nação, coletivamente, em viver de uma versão refletindo o relacionamento e a presença de Deus, iam então ser intercessores com o mundo que estava vivendo outras versões de humanidade. Não tão diferente do que ainda fazemos hoje. Eu estava lendo aí uns capítulos para o meu curso como tarefa, e o capítulo estava fazendo um contraste entre o que eles estavam chamando de uma teoria mais clássica e estavam chamando, em contraste, uma teoria mais moderna. E a teoria clássica é uma teoria sistêmica, onde você não só trata o indivíduo pode estar tendo sintomas, mas os sintomas são uma reflexão de um problema coletivo. Por exemplo, se tem um filho lá que está agindo de forma rebelde, então você leva o seu filho para ser tratado com psicólogo. Se for um psicólogo sistêmico, ele vai não só abordar os sintomas que a criança está tendo, mas vai trazer a família, o casal, a família, e vai abordar o sistema com a compreensão de que o comportamento da criança é sintoma de um problema coletivo. Então, essa é uma teoria, e chamam isso uma teoria mais clássica. Ainda dentro desse conceito, a teoria mais atual, eles chamam pós-modernidade. E o conceito da pós-modernidade é a perspectiva de que vivemos uma realidade construída por nós, de que cada indivíduo, de cada sistema, cada família, cada cultura, cada nação, se vive uma realidade construída pelas interações dentro daquela comunidade. E é quase se dizer que o alvo não é buscar uma verdade, porque cada pessoa e cada indivíduo tem construído a sua verdade. E se isso é verdade, se isso é correto, essa análise dessa perspectiva, então o alvo daquele psicólogo com essa perspectiva não é tentar guiar a família rumo a uma realidade última, uma realidade suprema, um conceito de verdade. É ajudar aquele sistema a descobrir a sua verdade. Usando palavras modernas para descrever um problema antigo, que começou em Gênesis 3. E eu concordo que
o ser humano tem sim tentado criar a sua realidade. Isso eu concordo. Que em Gênesis 3, a tentação ali, o que foi oferecido a Eva e Adão, é vocês podem ter a função de Deus em criar a sua realidade. Mas eu acho que isso é o problema da humanidade, onde essa perspectiva na qual eu estava descrevendo, pós-moderna, simplesmente aceita isso como a realidade na qual estamos, cada um cria a sua, e aí não é necessariamente um problema, é simplesmente o que é. Então, interessante, eu discordei com muito do que eu estava lendo hoje, mas fiquei pensando, nossa, é exatamente o problema descrito na Bíblia. Cada ser humano faz o que acha certo. E Deus salvando Israel das consequências dessa perspectiva, porque o Egito estava fazendo o que achava certo de acordo com a sua perspectiva, de acordo com os seus benefícios, os seus propósitos. Escravidando esse grupo de pessoas era para o benefício do Egito, ou então entendiam assim. E Deus salva eles daquela bagunça para criar uma humanidade, uma versão de humanidade que não determina o que acha certo, mas, em contraste, vive em relacionamento com Deus uma realidade construída pela presença de Deus. E sendo assim, ia ser um exemplo a uma humanidade que estava vivendo, cada um faz o que quer. A história de Caim é exatamente uma história onde Caim aborda a situação, o seu relacionamento, o fraco relacionamento que Caim tinha com Deus, ele aborda aquela situação inculpando o seu irmão, mata o seu irmão, Deus então expulsa ele a viver na realidade que ele quer criar, e sai dali e diz que Caim foi e criou a sua cidade. Caim foi e criou a sua realidade, em outras palavras. Isso leva à necessidade do dilúvio, que é uma realidade onde cada um faz o que quer, e era uma questão de uma geração piorando a outra. Então, nessa maneira de se relacionar diferente em Israel, ia ser, mais uma vez, um exemplo às nações, ia ser uma realidade santificada, em outras palavras, diferenciado, exclusivamente diferente, porque nesta realidade a presença de Deus determina o que é correto. E no mundo lá fora, cada um cria a sua determinação, os seus parâmetros, e aí cada um faz o que quer. Então, estamos vivendo hoje uma dificuldade antiga, só que a gente usa aí um palavreado diferente para descrever uma situação antiga com termos novos. E Deus o chamou, aquele grupo de pessoas, chamou eles a não só aceitar aquilo, mas então ser fiel àquela perspectiva. E a maneira na qual Deus descreveu isso é em termos relacionais, que eles mantivessem uma fidelidade ao relacionamento exclusivo com Deus e, consequentemente, um com o outro. E a fidelidade um com o outro estamos prometendo tratar um ao outro da maneira que reflete a presença de Deus. Esta é a fidelidade. Porém, já sabemos que isso não vai durar não vai durar muito. Em Êxodo capítulo 20, que é o capítulo logo depois do que já lemos, né? Capítulo 19, 3-6, é o alvo, o que Deus está tentando fazer acontecer naquele grupo de pessoas. Capítulo 20, na qual chamamos os 10 mandamentos, é a prática de como viver aquilo, de como alcançar aquela realidade, de como enfatizar e tornar possível aquela realidade. E um lembrete para os irmãos aqui,
não são só 10 mandamentos, na verdade são 614. 10 são o miolo do negócio, aí tem 603 a mais, e aí até a chegada de Jesus, não só tinha aqueles 614, tinha comentário em cima de comentário, em cima de comentário, pondo em prática esses 614 em várias situações diferenciadas, que aí quando chega Jesus, o negócio já está numa grossura imensa, em termos de o que Deus quer para o povo. Mas vamos simplesmente resumir os 10 aqui, para mostrar que esses 10 tinham uma função, os 614, mais em específico os 10, tinham uma função de criar no povo uma maneira de ser, uma maneira de viver, uma maneira de interagir, na qual se é alcançado no exemplo de Jesus. Tá? Então, vamos lá. Começa, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. O ponto-chave, o ponto de partida, vamos dizer assim, é o reconhecimento de que esse grupo de pessoas foi salvo de um sistema que acaba inevitavelmente permitindo opressão, onde cada um faz o que quer. Parece ser um conceito sofisticado, inclusive hoje. Olha, eu vivo a minha vida, você vive a sua, cada um cria a sua realidade, eu faço o que eu acho melhor, você faz o que você acha melhor, e cada um por si, Deus por todos. Parece um conceito legítimo e sofisticado. O infeliz disso e a inevitável falha dessa perspectiva é que o que eu acho certo vai inevitavelmente ter um conflito com o que você acha certo. E aí vamos ter que, de forma conflitante, decidir quem que vai exercer a sua realidade sobre a outra. E normalmente, como isso acontece, o grupo que está na maioria. E isso tem se manifestado historicamente de várias maneiras. Né, muitas vezes por raça, né, uma raça exercendo sobre uma minoridade, né, um grupo menor, por exemplo, a ideia aí no Brasil, que nos Estados Unidos e outros lugares, a ideia de escravidão foi uma perspectiva assim, mas na Irlanda do Norte, isso se manifestou de maneira diferente, lá era todo mundo mais ou menos da mesma cor, e aí o conflito lá foi entre os católicos e os protestantes, mas conflitos violentos. E se você for historicamente, você vai achar várias versões do mesmo problema. Inevitavelmente, duas realidades entram em conflito e a maioria exerce a sua sobre a minoria. Bem-vindo ao resumo da história da humanidade. Então, esse conceito de cada um faz o que quer parece ser interessante, mas só funciona se eu vou viver no meio do nada lá, só eu, e você vai viver no meio do mato lá, você e você. Porque se o ser humano interage com essa perspectiva, inevitavelmente vai se haver conflito. Até mesmo no casamento. Se cada um vai exercer sobre o outro o que acha certo, bem-vindo ao casamento. Vai ser uma dificuldade inevitável. Então, tem que ter algo além do sistema que impõe no sistema uma maneira de ser. E a gente chama isso de Deus. Deus impõe no sistema, no relacionamento, a maneira de ser. E os mandamentos aqui, os 10 em resumo, estão criando essa prática. Ok, vamos lá então. Bem, deixa eu pausar aí. Alguma pergunta ou comentário antes da gente abordar os 10 aqui? Só acrescentar, a humanidade foi criada por Deus para servi-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Esse foi o objetivo da criação. E agora Deus aqui vai formar um povo que se perdeu desse objetivo pelo pecado, vai tentar resgatar, começa aqui com a formação de Israel, resgatar essa convivência com Deus com o objetivo de adorá-lo, glorificá-lo e servi-lo, né? Concordo, o único detalhe que eu somaria aí, Deus nos criou para refletir nesta realidade
o que ele é em termos cósmicos. Ele reina a realidade cósmica. E ele nos criou aqui para reinar, co-reinar com ele e um com o outro, através da sua imagem, nesta realidade física. Então, não só fomos criados para servi-lo e honrá-lo, fomos criados para co-reinar com ele, e através dele e por causa dele. Então, o problema da humanidade, em Gênesis 3 para frente, é que, ao invés de co-reinar refletindo a imagem de Deus e a presença de Deus, decidimos reinar de forma que nós definimos o que é certo e errado. O que, inevitavelmente, vai haver opressão de alguém sobre alguém. E bem-vindo à bagunça na qual estamos. Meu pai? Ô, Júnior, muita gente escutou que são 613. Acho que são, não é, acho que são 614, se não me engano. É como eu disse, muita gente escutou que são 613. Né? Há um debate. Há um debate, na verdade. Tem de 613 a 616, depende como que você divide uns 2, 3 frases aí no hebraico. Mas Sim. entre Então, é isso que é preciso o pessoal saber, depende de como divide ali, né? Sim. Mas é 10 mais uns 600 e quebrados. Sim. Ok. Afonso? Tudo bem, Júnior? Opa. Júnior, achei interessante na hora que você falou no sistema que Deus coloca e você usou o casamento. Isso é uma das coisas que é interessante, que o sistema Deus já criou, né? E para que a gente, nessa bagunça toda, para a gente melhorar, a gente tem que entrar no sistema, senão não tem jeito, né? Sim. E o infeliz é que a gente não gosta, por vários motivos, o pecado sendo um deles, e a astúcia do mal, a gente tenta cada um criar a sua versão do que acha certo, desde casamento, desde sexualidade, desde política, e assim vai. E mesmo com boas intenções, inevitavelmente há falhas na maneira como a gente aborda. E essas falhas acabam criando conflito, opressão, violência, racismo e assim por diante. Então, o que precisamos é sermos salvos por esta tendência de definir o que achamos certo e errado e resgatados a um relacionamento com Deus, onde a presença de Deus determina e exemplifica o que é certo e errado. Fábio? Oi, Júnior, boa noite. Opa. Essa ideia de fazer o que eu acho certo tem a ver com não ter um absoluto, entender que não há um absoluto e tudo é relativo? Essa é a maneira mais criativa de se dizer isso. E não sei, não creio que o ponto é que essa versão pós-moderna não acredita que há fatos. Por exemplo, se você pular de um prédio, é bem garantido que você vai para baixo, né? Que você vai... Então, não acho que a perspectiva é que, se você pular do prédio, cada um determina a sua realidade. Alguns vão sair voando, alguns vão cair, outros vão acordar. Não é bem assim. É que cada um tem uma percepção do que acontece. E aí cada um cria uma versão de realidade baseado na sua percepção individualmente coletânea. De forma coletiva. Então, cada um cria a sua realidade, ou percebe a sua realidade, e o que o terapeuta, dentro dessa perspectiva, tem que fazer não é impor a sua versão sobre o seu cliente, é você ajudar as pessoas que estão ali a criar a sua melhor versão da realidade. E o que eu acho que isso é extremamente limitado e contraindicativo no que Deus tem. Mas sim, o ser humano tem
sido criativo em criar versões diferentes do mesmo problema. Eu faço o que eu quero. E a ideia pós-moderna é exatamente uma maneira de se dizer isso, só que de forma mais criativa. Ok, vamos lá então. Número 1, não terá outros deuses além de mim. Tem que ser o número 1. Se vamos viver de forma exclusivamente refletindo a presença de Deus, não pode ter mais nada. Não pode ter Deus e outras ideias. Tem que ser só Deus. Em Jesus, Paulo escreve isso aos Colossenses. Você tem que... Jesus é a versão completa do que é ser Deus na carne. E em Cristo, eu e você temos esta realidade completa. Então, não adianta você correr atrás de um monte de outras coisas, Jesus mais alguma coisa, Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, porque você está diluindo o que o número 1 aqui já estava tentando dizer e que é para ser completado em Jesus. Só Deus. Se o ser humano sai daí, é bagunça. Só Deus. Número 2, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou debaixo da água, ou debaixo da terra. Por que não? Todos os outros deuses da antiguidade, reais ou imaginário, cada um tinha lá uma foto, não, mas tinha lá uma versão simbólica, tinha lá uma estátua, um pedaço de pau, sei lá o que for. Por que Yahvé, Senhor Deus, por que Deus não pode ter uma representação dele? Para a gente saber, isso aí é um lembrete de Deus lá no céu, então, por que não? Uma ideia? Não ajudaria? Giovanni? Mas eles tiveram, Deus falou, a minha criação é a minha representação. Nós, a criação toda representava Deus, tanto ao humano quanto os animais e tudo. Sim. Tudo representava Deus. E mais específico, de forma mais... uma representação mais correta, é o ser humano. Nós somos a imagem de Deus. Sim, a criação por inteiro você está correto. Há uma representação de Deus naquilo. Mas não é para ter um ídolo, porque nós somos a imagem de Deus. Não precisa ter uma estátua. Você quer lembrar de Deus, é só olhar um no outro. Quando você olha, você interage com a sua esposa, isso é para ser um lembrete de Deus. Quando você interage com seus filhos, é para ser um lembrete de Deus. Então, o ser humano é a representação física de quem Deus é. Somos para ser a imagem de Deus. Não somos deusinhos, somos a representação de Deus aqui. Infelizmente, de Gênesis 3 para frente, de uma bagunça tremenda. A gente representa muitas vezes mais o mal do que Deus. Mas por isso que Jesus vem, Deus na carne. Isso não é um conceito do nada, isso aí é um completar do que Deus intencionou em Gênesis 1 e 2. Então, a palavra traduzida aqui, ídolo, e a palavra traduzida em Gênesis, imagem, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Não precisamos criar ídolos, porque nós somos a imagem. Em português está traduzido diferente, mas é a mesma palavra. Meu pai? Eventualmente, tudo isso se concretizou em Jesus, a imagem de Deus, né? Exatamente. Sim. Jesus é a imagem. É a imagem por completa de Deus. É a manifestação por completa em termos físicos de quem Deus é. O que, mais uma vez, o ser humano era para ser isto, mas pela nossa vontade de fazer o que quer, não temos representado Deus de forma coerente e completa. Número 3, não tomarás em vão o nome do Senhor Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aqui não quer dizer somente não devemos falar palavrão com o nome de Deus. Isso aí também.
Mas aqui, o conceito aqui é mais abrangente e mais interessante. Se nós somos a representação, a imagem de Deus aqui, ao tratarmos um outro de forma errada, de forma maligna, de forma abusiva, destrutiva, vingativo, corrupção, e faz a lista, isto é tratar o nome de Deus em vão. Porque nós somos representação de Deus, nós carregamos a imagem, o nome de Deus, somos criação de Deus. E em Cristo fica mais fácil você entender isso, porque quem segue Cristo normalmente é chamado de cristão. Você entende que a palavra Cristo está ali. Então, quando você se chama de cristão, você, na verdade, está carregando o nome de Cristo. E se você age de forma que não é coerente com carregar o nome de Cristo, em como você age e em como você trata os outros, você está tomando o nome de Cristo em vão. E Deus não vai deixar isso passar batido. Então, não é simplesmente uma maneira de como eu falo, se eu uso palavrão ou não. É como eu ajo e como eu trato um ao outro. Giovanni? Eu não sei se pode ser usado, me lembro de um estudo do teu pai, que ficou marcado na minha mente, onde ele falou, e até mudei a concepção. No Novo Testamento, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Se tratamos mal os irmãos, estamos tratando diretamente a Cristo mal. Não é só o irmão, mas sim a Cristo que é o cabeça e o irmão faz parte do corpo dele. Tem alguma correlação? Sim, porque o irmão carrega em si o nome de Cristo. Então, quando eu trato, Paulo até usa essa imagem, né, de que a igreja está casada com Jesus, né? Então, como Jesus trata a igreja e a igreja é para tratar Jesus, ele usa termos relacionais. Então, como eu trato um cristão e o cristão me trata e o cristão trata outro, isso tudo é usar o nome de Deus corretamente ou em vão. Então, sem dúvida, é tudo em termos relacionais, não é conceitos abstratos, é tudo a ver em como relacionamos um com o outro. Número próximo aqui, não lembro onde estamos, 4, 3, 4. Lembre-se do sábado. Já falamos, fizemos um estudo sobre isso, a ideia de que o sábado aqui não é só um dia. Se tirava um dia como um lembrete da realidade sabática que Deus criou a humanidade para viver e presenciar. Infelizmente, Gênesis 3 para frente, retornamos ao caos, retornamos a uma situação que não reflete paz, que não reflete harmonia, que não reflete tranquilidade, uma realidade árdua, trabalhosa. E ele queria que esse povo tirasse um dia, porque 6 dias você está pegando duro lá, você está trabalhando naquele pega-pega. E tirando um dia como um lembrete de como a humanidade era para ser. Então, não é só descanso um dia e tira uma soneca. Em lembrar pelo menos um dia por semana, você lembra de como Deus criou a humanidade para ser não arduosa, e, consequentemente, então, que o restante dos 6 dias, que tivesse um impacto em como eu vou viver. Aí, quando Jesus vem, isso se torna mais claro e mais profundo, de que agora, em Cristo, estamos vivendo, em parte, uma realidade sabática rumo a uma eternidade sabática. Então, precisamos viver de forma que exemplifica o que é a realidade sabática. Então, não se resume simplesmente um dia. Que nem eu falei, isso é um resumo. Tivemos uma aula toda sobre isso, mais do que uma aula no decorrer dessa pandemia, porque falamos sobre isso quando estávamos em Gênesis,
falamos sobre isso quando a gente falamos sobre Jeremias, se eu não me engano. Então, enfatizamos isso, mas aí é só um lembrete. Ele vai aqui para explicar, lembrando, por causa do sofrimento que eles tiveram no Egito, que ali era simbólico da realidade árdua na qual o ser humano está vivendo, a ideia de um sábado, de uma realidade de descanso, uma realidade de tranquilidade, de harmonia, ênfase familiar, relacional, onde até o bode, o escravo, que todo mundo era para ter um dia sabático. Isso não era comum naquela antiguidade. O povão trabalhava sem parar, morre e pega outro, sem parar. Quem descansava era quem estava no topo, normalmente a família real e alguns amigos. E eles descansavam porque o povo trabalhava, mas Deus está tentando restaurar uma harmonia que se perdeu nesta bagunça toda, né? O próximo aqui é: honre o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Conceito básico que é o seguinte: se você, como filhos, né, filho e filha, todo mundo é filho e filha de alguém, né? Se o filho e filha não tem a capacidade de honrar e respeitar a autoridade e o propósito de pais, como que vamos ser um grupo de pessoas que honra e respeita Deus? A ideia de autoridade de pais, o que é um conceito meio perdido hoje em dia também, de que, né, todo mundo é igual, filho e filha, cara, meio faz o que quer, que vamos tratar como se fossem nossos amigos, pais interagindo com filhos como se fosse assim, simplesmente uma amizade, filho meio faz o que quer. Não, eu acho que isso é receita à bagunça, que há consequências disso, que a geração que está se desenvolvendo tem que ser moldada, educada, influenciada por um grupo, né, os pais, uma geração mais vivida, que já sofreu, que já presenciou, que já viu ao que Deus é capaz, do que Deus faz, e assim por diante. Então, se cada geração ensinasse a próxima, e cada geração mais jovem estivesse na disposição de aprender, teríamos menos problemas. Mas eu já fui criança, tenho filhos nós também. Quando você é jovem, tem algo assim de que eu sei tudo e não quero aprender nada, porque não preciso. Isso é infeliz, essa percepção. E aí, muitas vezes, pais não sabem como ser pais. Isso não é uma crítica, não é um julgamento, é uma observação, porque muitas vezes não aprenderam com os seus pais. E vivemos num mundo que não aplaude e não prepara e não ajuda e não valida a necessidade de pais com autoridade. E não digo autoridade aqui como algo supremo, que você, né, o que eu falo não é esse tipo de autoridade. Aqui nos Estados Unidos, não sei bem no Brasil aí, não estou muito conectado com o dia a dia do Brasil, mas aqui tem várias leis aí que estão debatidas e algumas já estão na ativa, outras estão sendo consideradas, onde basicamente você, 12, 13, 14 anos, você pode ir no médico, vai fazer o que você quiser sem seus pais, que eu acho um absurdo, mas... Então, a necessidade de ter essa interação de geração mais antiga, educando a geração mais nova em como viver a presença de Deus, e aí se repete, é para ser fundamental nesta maneira de ser. Não matarás, olha, fica difícil você viver uma realidade que representa a presença de Deus, que representa a ideia de vida, que representa a ideia de
paz e harmonia. E se você está matando um outro por seja lá o que for, isso não é para dizer que, infelizmente, a comunidade não demanda lei e ordem. Infelizmente, tem que se haver isso, porque quando não há, a humanidade já historicamente mostrou sem fim que é um caos. Mas o que Deus está tentando restaurar em nós é onde nós não somos agentes de morte. Deus passa julgamento. Como Deus é o começo de vida, nós, como representantes de Deus, precisamos ser representantes de vida, não de morte, principalmente morte em matar, assassinato, onde você decide se você quer matar ou não, por motivos que for. Não é nada a ver sobre justiça, é um processo compulsivo, onde não conseguimos interagir bem. Em Caim, leva o irmão lá no mato e mata ele. Então, não é para ser assim. Devemos ser pessoas que representam vida, que representam paz, que representam de forma relacional uma comunidade de harmonia e uma realidade sabática. Não adulterarás é um exemplo. O problema do adultério é dois. Um é eu faço o que eu acho melhor para mim. Indiferente de família, de casamento, de filhos. Eu quero fazer isso porque vai me fazer sentir bem, então eu faço. Então, problema número 1. Problema número 2, adultério é a consequência da falta de fidelidade. Fidelidade não só com minha esposa, mas fidelidade também com o marido da vizinha. Fidelidade de comunidade, fidelidade que eu não vou agir de forma que vai criar esta bagunça familiar, comunidade, porque eu tenho uma fidelidade a Deus e uma fidelidade um ao outro. E o adultério é a ausência disso. Então, não devemos ser uma comunidade que falta fidelidade. Infelizmente, essa expressão adultério foi usada muitas vezes para descrever o problema de Israel em relação a Deus. A ideia de adultério, de adulterar com outros deuses. Idolatria e adultério estavam interconectadas, essas expressões, quando os profetas se referiam a Israel. Então, não é só não fuja com a vizinha, nós como uma humanidade interagindo, uma comunidade interagindo exclusivamente com Deus, temos que ser fiéis a isto, a este relacionamento. Quando a gente faz o que quer, é um adultério a Deus. Então, é mais abrangente do que simplesmente eu e a vizinha. Número próximo aqui, não furtarás. Aqui, mais uma vez, é bem claro a ideia de não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, é tudo relacional, da maneira como interagimos um com o outro. Que quando fazemos essas coisas negativas aqui, estamos vivendo de forma que reflete a presença do mal, em vez de refletir a presença de Deus. Então, ao matar, ao adulterar e furtar, é coisa que eu quero, então eu faço. O centro disto é a minha vontade. Muitas vezes uma vontade muito distorcida, corrupta pela presença do mal, incompleta. E aí, então, eu furto, eu mato. E também eu não permito que Deus abençoe as pessoas da maneira que ele acha melhor. Eu não tenho, o outro tem, então eu vou e tiro. Eu tomo, porque eu acho que eu mereço. E devemos deixar isso para bondade, pela generosidade de Deus.
e nós focar no nosso relacionamento com Deus e nós tratar um ao outro de forma coerente a isso. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui não é só a ideia de mentira, é a ideia de termos relacionamentos fundamentados na honestidade, num sistema onde o seu testemunho podia pôr uma pessoa em problemas sérios, até mesmo rumo à morte. Temos que honrar a verdade, temos que honrar a honestidade relacional. Deus é um Deus de verdade, nós temos que ser pessoas de verdade. Não sei se isso, uma prática, bem, o óbvio é se você for chamado aí, né, à corte, e ter que dar testemunho em algum julgamento, que fale a verdade, mas é raro isso, não creio que esse é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é como tratamos as pessoas. Fofocar, mentira, tratar as pessoas de forma baseada eu ouvi dizer, e aí você trata a pessoa de uma maneira incorreta. Isso tudo faz parte desta falta de verdade e honestidade. A honestidade aqui também não quer dizer você fala sem filtro. Eu mudei meu cabelo, o que você acha? Horrível. Horrível. Oi, querido, esse vestido me faz gorda? Sim. Isso não é honestidade. Isso aí é você estar sendo punitivo na sua interação. Porque é a sua opinião. Está sendo sincero, Enio Júnior? Oi? Ele está sendo sincero? Não, a pessoa está sendo vingativa, está sendo destrutiva nos seus comentários. Porque muito disso é uma questão de opinião. Então, minha opinião, sua opinião, temos que ter tato em interagir com as pessoas. Então, não usar... Tem irmão que usa Deus quer que eu fale a verdade, mas use isso para meter o pau nas pessoas. Isso não é uma verdade, isso é sua opinião. Então, se a sua opinião é destrutiva, ou é em termos de abusiva, mantenha sua opinião na sua mente. Temos que ser pessoas de encorajamento, e não pessoas que estão punindo uns aos outros dentro dessa perspectiva de verdade. Não cobiçar. Não devemos querer o que não é nosso. Esse é um problema imenso ainda hoje. Creio que boa parte do problema de ansiedade é quando cobiçamos, é quando estamos pensando, a minha realidade não se conecta com o que os outros estão vivendo. Mídia social é um problema sem fim disso aqui. Você está lá, né, scrolling, vendo lá a mídia social, e inevitável você vê lá só foto de coisa boa, né? Vamos dizer assim, da pessoa vivendo aquela felicidade. Você vai lá, a pessoa está na praia, você vai lá, a pessoa está comendo uma picanha, você vai lá, a pessoa está, olha, andei exercitando, olha como meu corpo está. E você vai, inevitavelmente, cobiçando uma realidade que você não tem. E isso é um problema sem fim, isso, infeliz. Não podemos ter essa perspectiva, porque isto leva a rancor, a ansiedade, a matar, a adulterar, a furtar. Você vê o que você não tem em querer. Então, temos que parar de ficar comparando. Isso também cria um grande problema em talentos. Tá lá o irmão na frente, lá com o microfone, e eu cobiço aquilo, e aí eu quero estar naquela perspectiva. E aí eu, muitas vezes, começo a falar mal do irmão, da irmã, e assim por diante. Temos que parar disso. Foca em você, no seu relacionamento com Deus, ajude um ao outro, vamos elevar as pessoas, não cobiçar as pessoas. Focar em servir, focar em benevolência, generosidade, em ajudar os outros, a encorajar um ao outro.
tudo isso contraria o cobiçar, né? A tendência de cobiçar. Giovanni? O irmão acabou de citar aí o pecado original, né? A cobiça de Eva, ao poder, a desobediência, a mentira de Satanás, todos os originais aí. Sim, é um grande problema. E não temos uma história completa num lugar só, né? A história do Satanás. A gente tem pedaços aqui e ali, mas se dá a entender que esse também foi o problema do Satanás, né? Cobiçar o que não foi criado para ser, e aí vem bem-vindo a bagunça. Então, como que vamos pôr na prática isso aqui? Como isso aqui é um resumo, né? A lição final, eu tenho aqui dois, três níveis para essa tarefa. A primeira, eu gostaria que você pensasse em termos relacionais e pensar em quais são ídolos atuais. Nós somos mais sofisticados, né? Raramente a gente tem lá, sei lá, a foto do capeta, ou a gente tem lá uma imagem de algum deus antigo, né? Que a gente está lá. Mas ainda temos ídolos. E a ideia de ídolo simplesmente é você repor Deus. Ou não precisa nem completamente repor Deus, é Deus mais alguma coisa. Então, quando você, ao invés de ser a imagem de Deus, você está repondo isto são ídolos. Então, eu gostaria que você fizesse uma lista. Quais são os meus ídolos atuais? O que me interessa? O que me leva para longe de Deus? Pode ser desde álcool, a trabalho, a cobiça, uma lista. Faz uma lista. Você começar a ser introspectivo no que está sendo um problema na sua vida atual. Número 2, após fazer esta lista, quero que você considere quais são maneiras de se livrar dos ídolos ou minimizar a influência dos ídolos. Por exemplo, se álcool é um problema seu, olha, uma maneira é não ir no bar, né? Uma outra maneira é não ir ter festinha quando a pessoa está bebendo. Em outras palavras, pensa no que te atrai, que leva você para longe de Deus, e quais as práticas que permitem essa presença do ídolo. E aí, pensem em maneiras para minimizar ou excluir por inteiro isso. Então, 2 listas. Problema, vamos pensar em solução. E aí, lista número 3, em resumo de todas essas práticas que já oferecemos aí, creio que umas 11 ou 12, quais dessas práticas e como você pode manter a prática destas práticas? Faça uma lista aí, algo que você quer fazer diariamente, talvez toda manhã eu vou acordar lendo a palavra de Deus, ou toda noite eu vou terminar o dia em oração, ou algo diário, algo simples, pequeno, fazível, diário, algo semanal. Eu vou no culto uma vez por semana, eu vou participar num grupo de casa, num grupo pequeno de estudo, eu vou passar uma manhã no meu dia de folga meditando, e tivemos uma lição por inteira nisto. E aí algo mensal, eu vou participar de um retiro feminino, eu vou participar de um retiro de casais, eu vou tirar um dia para ir numa situação de natureza e lá vou contemplar a presença de Deus. Uma vez por ano, eu vou participar no CRE, tem o CRE ainda? Vou lá no retiro masculino, qual que é? Enoque, eu vou lá não sei aonde, eu vou no 3 em 1, eu vou... Você está pensando em termos e tenta pôr isso por escrito.
você ter um plano. Caso contrário, o que acontece normalmente, a gente, nossa, que monte de ideia legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí a gente volta no nosso ritmo de vida e pouco muda. Então, precisa ser um pouco mais ativo e proativo, intencional para ter essas mudanças. Algum comentário final? O irmão, não é tocar trombeta como teu pai fala, mas a minha vida foi transformada no momento que eu passei a me dedicar a Deus. Graças a Deus, começa a semana domingo, onde eu participo todos os dias de estudos. Domingo com os irmãos de Manaus. Segunda-feira com o irmão Enio às 20 horas. Terça-feira com o Enio às 19 e 20 horas com o Eduardo. Quarta-feira com o Josué às 20. Quinta-feira com o Neves às 19, 20 horas com o Alessandro com o Josué. Sexta-feira às 19 com o Enio Júnior. Às 20 agora o Paulo botar o último estudo hoje, ou com o irmão Alvair. E termina a semana no sábado com o Josué. Então, isso é uma dedicação a Deus, a aprender a vontade dele para poder praticar e compartilhar. Não é tocando trombeta, e sim a transformação que Deus fez na minha vida. E não só eu, mas também incentivando os irmãos de uma lista de transmissão a fazer o mesmo, buscar o conhecimento e estar congregando com os irmãos diariamente. Ótimo. Temos que pôr na prática porque tem muita influência negativa, né? O dia a dia nosso, até mesmo sem a gente querer, interagindo com realidades que não necessariamente refletem a presença de Deus. Então, precisamos ser mais intencionais para pôr na prática esses hábitos e criar o hábito, né, de viver de forma diferenciada.